Olá, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, queridos alunos e companheiros de estudo da classe da Escola Sabatina. O Rafael nos fez um pedido, ele pediu para que a gente comentasse a respeito de Isaías 45, mais precisamente o verso 7. E ele também pede para a gente apresentar algumas versões, outras versões bíblicas com relação a este verso. Eu separei aqui algumas Bíblias, Rafael. A gente vai ler para você poder ter o que você gostaria de fazer em termos de comparação. E eu espero conseguir em alguns minutos explicar o que você gostaria de saber acerca de Isaías 45, verso 7. Antes, porém, eu gostaria de falar uma coisa para vocês. O autor desse livro, Ler Ellen White, é George Knight o nome dele, ele escreve um livro para os leitores de Ellen White, e ele fala, em um dos capítulos, ele fala, eu fiz a tradução desse livro, né? E tem uma parte que eu gosto muito, é bem pequenininho. Para compreender os escritos de alguém, é fundamental compreender suas intenções e objetivos. Leitores que não conseguem discernir o propósito de um autor correm o risco de utilizar as obras dele para fins contrários às suas intenções. Então, o autor coloca aqui um princípio importante. Exatamente o que o autor quer dizer, o autor de uma frase ou de um escrito quer dizer. A Bíblia tem que ser lida nesse contexto. A Bíblia é um livro contextualizado. Há um contexto para cada versículo, né? O verso não está lá solto, ele tem um ambiente, ele tem uma mensagem específica. Então, o que eu vou colocar aqui para vocês não é baseado no meu achismo, mas é o contexto da frase eu crio o bem e o mal, tá certo? Uma das coisas que eu gostaria de que vocês entendessem, qual era a cosmologia existente no antigo Oriente Médio. Eles eram politeístas, eles adoravam a vários deuses. Esse é o contexto do período em que o livro de Isaías foi escrito, né? Então, deixa eu ler aqui para vocês algumas formas de expressão de fé que havia naquela época, naquele povo. No mais proeminente mito da criação da Mesopotâmia, representada anualmente nas festas religiosas de Ano Novo, o universo ordenado emergiu de uma luta cósmica entre os deuses. O Enuma Elish representa vividamente as origens do universo como uma luta entre o caos e a ordem. Neste mito, Marduk, o deus da tempestade, derrota Tiamat, dragoa do mar, e do corpo dela cria o universo. Também mata o companheiro dela, o deus Kingu. E do sangue de Kingu criou a humanidade com o propósito de que ela servisse os deuses. Então, segundo essa crença, o objetivo da criação da humanidade era servir a esse Deus. Essa era a missão deles, servir. Outro mito da Mesopotâmia, Atra-Hazis, segundo o qual Mami, a deusa do nascimento e parteira divina, moldou o barro umedecido pela saliva dos deuses e então o comprimiu em pedaços, a fim de parir os humanos do útero da terra. Também neste mito, o papel da humanidade era servir os deuses, construindo templos para eles, trabalhando em suas terras e apresentando-lhes ofertas rituais. Na teologia menfita de Mênfis, no Egito, o deus Ptah concebeu o universo na mente e o trouxe à existência pela sua palavra criativa. A criação da humanidade, entretanto, é atribuída ao deus oleiro, Khnum, que moldou o ser humano do barro, manuseando-o numa roda de oleiro e colocando o feto no útero da mãe. Outro mito ainda explica as origens da humanidade como as lágrimas de alegria do deus Sol. Sol, Ra, ou Re em egípcio,
Remut significa lágrimas e Remed, humanidade. Embora não haja uma expressão egípcia clara do propósito da humanidade, existe a afirmação de que, apesar de os seres humanos serem criados em oportunidades iguais para fazer o bem, eles escolheram desenvolver o mal em seu coração. E qual é a cosmologia bíblica? A cosmologia bíblica trata de fenômenos naturais do ponto de vista de uma cosmovisão monoteísta. Não há deuses, há um só, que é o Deus criador de todas as coisas. Deus comandou a criação pelo poder de sua palavra, moldando o cosmos de maneira ordenada e governando o mundo com sabedoria. O ser humano não é uma criação servil destinada a satisfazer as necessidades de comida e adoração dos deuses. A humanidade foi criada à imagem de Deus e destinada à comunhão com Ele e a um propósito de bênçãos. Então, segundo a Bíblia, nós fomos criados por este Deus Criador, esse Deus único, com a missão de um relacionamento. Deus, quando nos desejou nossa existência, desejou para que houvesse um relacionamento com Ele, porque Ele é um Deus que gosta de se relacionar. Deus não tinha necessidade de ser servido, Ele já tinha toda uma criação. No céu, há miríades e miríades de anjos que o servem de dia e de noite. Né? De onde eu tirei isso? Eu tirei da Bíblia de Estudo Arqueológica. E agora eu vou ver as versões que você pediu. Depois vocês vão entender. Eu vou fazer um link disso que eu li, do contexto, para o nosso tema de hoje. Segundo essa mesma Bíblia arqueológica que eu li, o verso está assim, Rafael. Eu sou o Senhor e não há outro Deus, além de mim não há Deus, eu fortalecerei ainda que você não tenha me admitido. De forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Na Bíblia hebraica, David Gorodovitz, está assim. Eu sou o eterno e nenhum outro existe, não há Deus além de mim. Sim, eu te escolhi, ainda que não me conhecesses, para que todos do leste e do oeste soubessem que nada há além de mim. Eu somente sou o eterno e nenhum outro existe. Eu formo a luz e crio a escuridão. Eu faço a paz e sou eu quem cria o mal. Eu sou o eterno que tudo faz. Na nova versão internacional, que é essa daqui, está, eu sou o Senhor e não há outro, não há nenhum outro. Além de mim não há Deus, eu fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. De forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. A Bíblia de Jerusalém. Eu sou Yahvé. E não há nenhum outro, fora de mim não há Deus. Embora não me conheças, eu te cinjo, a fim de que se saiba desde o nascente do sol até o poente que fora de mim não há ninguém. Eu sou Yahvé e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, asseguro o bem-estar e crio a desgraça. Sim, eu, Yahvé, faço tudo isso. Na Bíblia judaica completa, de David Stern, está assim. Eu sou Adonai, Adonai é o Senhor em hebraico. Não há outro além de mim, não há Deus. Eu fortaleço, ainda que não me conheça, para que as pessoas do Oriente e do Ocidente saibam que não há ninguém além de mim. Eu sou Adonai, não há outro. Eu formo a luz, crio as trevas, promovo o bem-estar, crio a desgraça. Eu, Adonai, faço tudo isso. Na Bíblia King James, está assim. Eis que eu sou Yahvé, o Senhor, e não existe nenhum outro, além de minha pessoa não há Deus. Eu te cinjo e te concebo poder, ainda que não percebas quem sou, para que saibam todos que do nascente ao poente não há ninguém além de mim, eu sou eterno e não existe nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, mando as bênçãos e as maldições. Eu, Yahvé, faço absolutamente tudo. Na Bíblia Andrews, está assim.
Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Deixa eu ver se tem mais uma outra. Na revista atualizada, eu acho que é a mesma sua, eu sou o Senhor, não há outro, além de mim não há Deus, eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que eu saiba para que se saiba até o nascente, ao sol e ao poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Na Bíblia Sagrada, nova versão transformadora. Ai, esse aqui eu já tinha deixado marcado. Eu sou o Senhor, não há outro Deus, eu o prepararei para a batalha, embora você não me conheça, para que todo mundo, de leste a oeste, saiba que não há outro Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Formo a luz e crio as trevas, trago a paz e crio a calamidade. Eu, o Senhor, faço estas coisas. Essas são as versões que eu consegui, tá certo, Rafael? Agora, vamos ver um pouquinho o contexto. O contexto do livro de Isaías. O livro de Isaías foi escrito pelo profeta Isaías. Há quem diga que há vários autores, mas a gente não vai entrar nesse detalhe aí, né? A princípio, vamos fechar como se o Isaías fosse o autor de todo o livro, tá certo? Qual era o tempo histórico de Isaías? Isaías, vocês se lembram que durante o período do reinado de Salomão, um profeta, rasgando um pedaço de tecido em 12 partes, disse que o reino de Salomão seria dividido. E a profecia se cumpriu. Após a morte de Salomão, houve uma revolta, e esse líder da revolta conseguiu a simpatia de 10 tribos de Israel, das 12, né? Conseguiu a simpatia de 10. Essas 10 tribos passaram a ser conhecidas como Reino do Norte, quando a Bíblia fala de Reino do Norte, ou Israel, né, está se referindo a essas 10 tribos lideradas por essa pessoa que se revoltou, né. Essas 10 tribos, elas desapareceram devido às invasões anunciadas pelos profetas, né, dos profetas menores, Isaías e também, eles anunciaram, advertindo a nação de Israel a respeito do que viria caso eles não se voltassem para Deus, né? E historicamente a gente sabe que primeiro foram os assírios, né? Depois vieram o Império Babilônico e depois veio o Império Medo-Persa, né? Sendo que Jonas, Amós e Oséias eram profetas para essas 10 tribos do norte, cuja capital era Samaria. Isaías era profeta do Reino do Sul, que era composto pela tribo de Judá e era composto também pela tribo de Benjamim, né? Os levitas, eles ficavam onde o templo estava, e a capital do Reino do Sul era Jerusalém. Eles não tinham território, né? Porque a missão deles era sacerdotal, e eles então ficavam ministrando no templo em Jerusalém, que era a capital do Reino do Sul. Enquanto Jonas, Amós, Oséias profetizavam para o Reino do Norte, para essas 10 tribos, alertando sobre a apostasia deles, o Isaías alertava a liderança do Reino do Sul, colocando para eles que assim como se sucedeu com o Reino do Norte, também poderia acontecer com o Reino do Sul, caso não eles também se distanciassem do Senhor, né? E o período do ministério de Isaías foi durante o rei Uzias e o rei Amazias, aproximadamente dos anos 800 a.C., certo? Deixa eu ver aqui. Um pouquinho mais sobre a contextualização.
O chamado de Isaías ocorreu no ano 790 a 739 a.C. O chamado ocorreu entre 750 e 739 a.C. Seu ministério continuou por pelo menos 60 anos, abrangendo os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ele era casado, tinha 2 filhos. Em Jerusalém, cenário principal de suas obras, tornou-se pregador da corte e exerceu influência considerável. Por muitos anos foi conselheiro político e religioso da nação. Seu ministério profético, junto com o de Miqueias e possivelmente também a influência direta de Oséias no Reino do Norte, contribuíram para as reformas realizadas por Ezequias. A primeira seção do livro de Isaías atinge o clímax na libertação dos exércitos da Assíria sob o comando de Senaqueribe. Na última seção, anuncia-se profeticamente o fim do cativeiro babilônico. Uma transição semelhante se verifica no livro de Ezequiel, com a queda de Jerusalém em 586. Vocês vão entender por que eu estou colocando esse contexto. Os últimos capítulos refletem a maturidade de percepção profética e estilo literário característico de alguém de mais idade. Como resultado, a segunda seção se mostra como uma obra-prima que supera em profundidade de pensamento e majestade de expressão mesmo as mais belas passagens da primeira seção. Os primeiros capítulos de Isaías tratam das invasões de Judá pelos assírios. Os últimos capítulos antecipam o fim do cativeiro babilônico. A missão de Isaías era manter firme o reino de Judá, enquanto o reino do norte desapareceria ao ser levado em cativeiro pelos assírios durante a primeira deportação. Era propósito divino de que Judá aprendesse com o triste destino do reino do norte. Por quê, gente? Porque as 10 tribos elas realmente foram dizimadas, elas desapareceram com a invasão assíria, né? O povo que voltou para Israel depois com a reconstrução de Jerusalém, o povo que voltou, eles voltou não mais como tribo, mas membros de tribo, sobreviventes que voltaram para Jerusalém, né? Era propósito divino que Judá aprendesse com o triste destino do reino do norte, como resultado se voltasse para Deus com arrependimento sincero. Os habitantes de Judá, no entanto, não deram atenção à advertência implícita da história e às advertências mais explícitas de Jeremias, de que um destino semelhante os aguardava, a menos que se desviasse de seus maus caminhos. Assim, a partir do capítulo 40, Isaías prevê o cativeiro babilônico, mas assegura que o livramento final é tão certo quanto o experimentado pouco antes diante do poder assírio. O Novo Testamento cita frequentemente o livro de Isaías. Isaías desempenhou seu ministério durante o apogeu da supremacia assíria, quando parecia que a Síria logo teria controle completo do mundo oriental. O tema de Isaías viveu num mundo conturbado, tanto para Judá como para Israel. Era uma época de perigo e crise. O povo de Judá estava trilhando os caminhos do pecado sob o governo de Azarias, ou Uzias, né, em Judá, e Jeroboão II em Israel, quer dizer, as tribos do norte, né? Ambas as nações tinham se fortalecido e prosperado, porém a prosperidade material trouxe o declínio espiritual. O livro de Oséias e Amós, ele fala muito dessa prostituição espiritual. Nessa cosmologia de muitos deuses, eles acreditavam que quando eles colhiam, né, os produtos da agricultura, eles levavam ao altar desses deuses e eles ofereciam para exatamente garantir a safra, a próxima safra. Então havia nesses altares os prostitutos cultuais, né, as sacerdotisas, homens e mulheres, estavam lá e na hora o ofertante poderia até experimentar uma adoração através de atos sexuais. Então eram verdadeiras orgias que se realizavam e eles levavam como se o fruto da terra fosse uma bênção trazida por esses deuses,
né? Então é esse contexto, quando Deus está falando através de Isaías, ele diz que ele é o único Deus e ele é quem cria todas as coisas, né? Então a fertilidade da terra não era por causa desses, não eram esses deuses, que eles não eram nada, eles nem existiam. Deus é o único que existe, é o único que é real, ele é o criador de todas as coisas, né? E aquele fruto que era colhido, embora em terras ímpias, né, um povo ímpio que não adorava Deus, eram frutos da sua graça e da sua misericórdia, porque devido ao pecado o homem era merecido para o homem a morte, porque era esse dito, foi dito a Adão e Eva, caso eles comessem, eles morreriam. Por que eles não morreram? Porque a graça do Senhor se antecedeu ao pecado. Então, quando houve o pecado, a graça já existia. Então, esse povo, embora sem saber, Deus estava mandando a terra frutificar, dar frutos, né? Deus estava mandando a terra ser fecunda. Aquilo era um ato de Deus, da sua graça, da misericórdia. Eles não mereciam. Mas ao povo dele, Deus exigia, pelo conhecimento que eles tinham de quem ele era, que eles não fizessem isso, né? Então eles não tinham necessidades, eles não estavam em crise econômica, eles estavam em crise ética, crise moral, crise espiritual, porque haviam se afastado do Senhor. O povo de Israel estava indo cultuar nesses altares também, né? Manassés, o rei Manassés, chegou a oferecer os próprios filhos, bebezinhos, como oferta viva para os deuses, né? Então o povo abandonou a Deus e seus caminhos de justiça. As condições sociais e morais em ambas as nações eram bem parecidas. Em toda parte havia injustiça, pois os juízes aceitavam suborno e os governantes estavam interessados primeiramente em prazer e ganho pessoal. Predominavam a cobiça, a avareza e o vício. Os ricos se tornavam mais ricos e os pobres mais pobres. Eles moravam em palacetes. Oséias e Amós falam que eles moravam em palacetes, né? Eles exibiam suas paredes, suas palacetes de mármore, sabendo que havia entre o povo pessoas pobres e necessitadas, né? Os ricos se tornavam mais ricos e os pobres mais pobres, e muitos se afundaram na pobreza, sendo reduzidos a escravos. As condições sociais e morais da época são descritas com detalhes em Isaías e seus conterrâneos, Miqueias, Amós e Oséias. Muitos do povo abandonaram o culto a Yahvé e seguiam os deuses pagãos. Outros se apegavam a formas exteriores da religião, mas nada sabiam de seu verdadeiro significado e poder. Isaías advertiu o povo de que não podia mais continuar. Yahvé abandonaria seu povo que embora professasse buscar a justiça, seguia os caminhos do mal. Isaías é conhecido como o profeta evangelístico porque depois de Isaías 45, 50, é introduzida a figura do Messias. Ciro, o imperador Ciro, é ungido por Deus para trazer a libertação do cativeiro babilônico para o seu povo. Ele é analogicamente, ele é um prenúncio do que seria o Messias de Deus, que também seria ungido, o Messias da profecia, e que viria e que libertaria o povo, não mais do cativeiro ali político, ou social ou econômico, mas do próprio cativeiro do pecado, né? Então o livro de Isaías é conhecido como profeta evangelístico, né? E no esboço a gente vê, do capítulo 1 ao 39, são sermões contra Judá, Israel, sentenças de julgamento com os gentios, cânticos sobre a glória futura, ais pelo julgamento vindouro da Síria, Ezequias é livrado da Síria, Ezequias é enganado pela Babilônia. Isso é a condenação, do capítulo 1 ao 39. Do capítulo 40 ao 66, nós temos a consolação. A grandeza de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus, né? E o conteúdo, a gente vê o Senhor é a salvação, procura-se o profeta do capítulo 1 ao 6, Deus está conosco do capítulo 7 ao 12, o profeta sobrecarregado do capítulo 13 ao 23, um refúgio da tempestade, Isaías 24, 27, nuvens de tempestade sobre Jerusalém, 28, 31, o abalo e a glória do futuro, Isaías 32 ao 35,
O rei Ezequias é comentado entre o capítulo 36 e 39. De 40 a 66 é o livro da consolação. Quão grande és tu, do 40 ao 48, e aí onde está o contexto de Isaías 45. Quão grande és tu. Este é o servo de Deus, Isaías 49 até o capítulo 52, escalando o Monte Everest, Isaías 52 ao 53, promessas e punições, Isaías 54 e 59, o reino da glória, Isaías 60 e 66. Rafael, o contexto aqui de Isaías 45, verso 7, quando ele diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Esse mal aqui não é o mal moral. Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. Então esse mal aí não é o mal, é o antagônico do bem. Esse mal aqui é o mal no sentido da disciplina, da correção. Eles estavam em rebelião contra Deus, eles haviam apostatado na fé, e o Senhor queria que, porque há uma missão para a nação de Israel, seria dela que nasceria o Messias. A tribo de Israel, as 10 tribos já haviam sido extintas em consequência do pecado deles. Agora, resta a tribo de Judá, e as profecias haviam assinalado que seria da tribo de Judá que nasceria o Messias. Então, o que é que Deus faz? Para preservar da autodestruição, o Senhor suscita um rei, um imperador pagão, para que ele venha e invada os opressores de Judá, que são os assírios, que são os babilônios. Isaías faz uma profecia um século antes de nascer Ciro, né? Ciro só nasceu 100 anos depois. Ciro, então, no tempo determinado, Ciro, então, compreende que ele é o personagem da profecia, porque os eruditos do Império Persa avisam para ele que havia uma profecia para o povo judeu e que ele é quem seria. Ciro, então, invade sem a menor resistência, porque ele desvia o rio que passa por dentro de Babilônia, ele desvia o curso do rio e ele entra na Babilônia, no rio seco, entra na Babilônia e chega lá e encontra rei e o exército babilônico embriagado. Sem nenhuma resistência, ele então derrota o Império Babilônico e ele então, quando assume tudo, engloba a Babilônia no seu império, ele então dá liberdade para que os que eram escravos lá, os povos que haviam sido oprimidos, tirados de suas terras, pudessem voltar para suas terras e viver a sua religião, a sua religião escolhida. Então, é através de Ciro que Deus liberta o povo da disciplina que ele mesmo havia colocado. Quando o povo assírio, quando o Império Assírio, quando o Império Babilônico invade Israel e Judá, invade pela permissão de Deus. O Senhor é o Deus da história. Quando ele diz, eu crio o mal, é no sentido do mal como disciplina, não é o mal moral, tá? Não é o mal moral. Então, se a gente entende o contexto, que é um contexto de disciplina espiritual, a gente vai entender que esse mal aqui é esse mal é a correção, a disciplina. É isso que o Senhor cria, a disciplina. E o apelo do profeta continua também para nós hoje, que estamos nesse mundo mergulhado numa baixa moral, numa crise espiritual seríssima, onde a igreja tem sido atacada de todas as formas. O convite do Senhor é para que a gente abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, que a gente volte a se relacionar com Ele, que a gente abandone o adultério espiritual de seguir a outros deuses, que pode ser dinheiro, posição, status, né? Ou mesmo uma religiosidade hipócrita, né? Que é uma religiosidade mais para benefício próprio do que necessariamente
realmente uma relação do criatura e criador. Eu espero que ter respondido sua resposta, Rafael, e espero estar contribuindo também com o crescimento espiritual de vocês. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os livre, que Deus fortaleça a fé e o entendimento de vocês e que se cumpra na vida de vocês as palavras do Senhor quando diz que, falando da nova aliança, diz, eis que eu... Jeremias 31, tá? Eis que eu colocarei através do meu espírito as palavras no teu coração. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que eu tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam Egito e acrescente aí a Babilônia, a Síria, tá? Para tirar da terra do Egito, Babilônia, Assíria, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daquele dia, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais lembrarei. Então que cada um de nós permita que o Espírito Santo possa agir na nossa vida e que a nossa vida seja para a honra e glória de Deus. Até a próxima. Deus os abençoe.